Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao Canal Literário. 2024 tá logo aí e você quer ler mais, mas não sabe como? Então você tem que integrar um clube de leituras e por sorte estou lançando o meu clube de leituras, o Círculo Literário versão 2024, onde vamos ler todos estes grandes clássicos da literatura até o final de 2024. E você já deve estar se perguntando, mas Marcelo, será que eu consigo ler tudo isso? Eu estudo, trabalho, tenho filhos, né? Sim, pessoal, vocês conseguem sem dúvida alguma, porque nós temos metas super acessíveis de 10 a 13 páginas por dia. E se você também é novo na literatura clássica, não se preocupe, os clássicos aqui apresentados não são de grande complexidade, são cuidadosamente selecionados pensando em todos. E participando do nosso clube, você terá direito ao acesso exclusivo de um grupo de mensagens do Círculo Literário 2024. Já tivemos a nossa versão 2023 e foi um super sucesso, o grupo de mensagens era super ativo. Você vai ter acesso também a uma live mensal sobre a leitura do mês, e nessa live nós vamos poder discutir em detalhes a leitura. Você vai ter acesso também a um planner com metas todos os meses para te ajudar a bater a meta semanal, e como eu disse, são metas muito bem pensadas. Eu mesmo que elaboro as metas, né, pensando num ritmo que todo mundo consiga acompanhar. O planner também tem os eventos relevantes do clube. Ao final do ano, como nós já estamos fazendo agora aqui em 2023, vão ocorrer dois sorteios exclusivos, um para o plano básico e outro para o plano premium, de uma obra, de algum clássico da literatura. Você pode acabar sendo contemplado e ganhar um livro de presente, quem não gosta de ganhar um livro. Além disso, na área de membros KiwiFi, os nossos planos são todos hospedados na KiwiFi, serão postadas dicas e conteúdos literários todos os meses. E nos planos premium, você terá acesso a uma experiência mais imersiva através da reunião virtual via Google Meet. É uma reunião que dura 1 hora, e como temos limites de participantes, nós temos cerca de 30 vagas ao todo para este plano, das quais várias já foram preenchidas. Todo mundo pode participar, essa é a ideia. Não adianta eu pôr 100 pessoas nesse plano e colocar todo mundo numa reunião Google Meet. As pessoas não vão gostar porque não vão poder participar, e ali você realmente pode falar, tem tempo para todo mundo falar, e é uma maneira de se aprofundar ainda mais na leitura e estreitar os seus laços com os membros do clube, porque nós temos realmente uma comunidade muito legal. A grande maioria dos assinantes já renovaram para 2024 porque eles simplesmente gostaram demais, e você pode até conferir depoimentos nos links que eu vou deixar aqui abaixo. Participando do plano premium, você também terá a possibilidade de participar da curadoria do ano seguinte, no caso aqui 2025. Ao final de 2024 eu vou soltar uma enquete e você vai poder propor até 5 obras em ordem de preferência que você gostaria de ver no ano seguinte do clube. E evidentemente que eu não tenho como acatar todas as sugestões, mas todas elas serão consideradas, e algumas dessas sugestões, sem dúvida, de todos os assinantes do plano premium, farão parte da curadoria do ano seguinte. E evidentemente que eu participo da reunião virtual, será um prazer conhecê-lo de perto. E para quem está se perguntando, né, a questão do horário, as lives ficam todas gravadas, a reunião virtual infelizmente não, mas elas ocorrem no período noturno. Via de regra, as lives ocorrem na última quinta-feira do mês, às 18 horas, ela dura cerca de 45 minutos, e às 19h15 nós temos a reunião virtual nessa mesma quinta-feira. Ah, Marcelo, eu vou dar uma pensada, tudo bem, mas olha, as vagas vão só até dia 6 de dezembro, depois disso elas fecham, tá? O lançamento é por tempo limitado e nós estamos aí segurando a promoção da Black Friday para o plano de entrada. O plano Premium ele já virou lote, mas você ainda pode participar até o dia 6 de dezembro, então não perca essa grande oportunidade de ler mais em 2024. Mas Marcelo, me fala aí, o que a gente vai ler? Vamos lá, pessoal, vamos em ordem cronológica. Primeiramente temos aqui o Mestre e Margarida de Mikhail Bulgakov. E você até deve estar se perguntando, Marcelo, você já leu todos esses livros? Não, pessoal, eu priorizo os livros que eu não li, mas evidentemente que eu faço uma pesquisa para definir a curadoria. Inclusive a curadoria do ano passado era 100% composta de livros que eu não tinha lido, e ela foi muito elogiada, porque também não é que eu não li, assim, né, eu busquei as informações e muitas vezes já li obras do mesmo autor. Inclusive esse é um dos critérios, se eu já li algo do mesmo autor. Obviamente que nem todos, mas muitos eu já li, sim. E aqui temos uma espécie de Fausto russo, como eu disse, eu não li, mas dizem que é uma obra muito engraçada, é um clássico da literatura russa, é uma obra bem divertida, e é a primeira obra que nós vamos ler já em janeiro, e vamos dar uma olhada aqui atrás. Espécie de Fausto russo, inspirado na obra de Goethe e na ópera homônima de Charles Gounod, O Mestre e Margarida de Mikhail Bulgakov é considerado um dos grandes romances do século XX. Situado na Moscou dos anos 1930, o livro narra as peripécias de Satã na cidade, acompanhado de um séquito infernal, composto por um gato falante fanfarrão, um intérprete trapaceiro, uma bela bruxa e um capanga assustador. Seu caminho se cruzará com o dos amantes Mestre e Margarida. Ele, um escritor mal compreendido, autor de um romance sobre Pôncio Pilatos. Ela é uma das personagens mais fortes da literatura
russa que, qual Orfeu, fará de tudo para reencontrar o seu amado desaparecido. Escrito entre 1928 e 1940, ano da morte do autor, mas só publicado no fim dos anos 1960 no Ocidente e em 1973 na Rússia, o livro se tornou então um sucesso imediato no mundo todo e inspirou centenas de adaptações para o teatro, cinema, televisão, animação, ópera, dança e música, inclusive a famosíssima canção Sympathy for the Devil dos Rolling Stones. Olha, eu não sabia dessa. História de amor e desejo, sátira do mundo das letras e das pequenas e grandes vaidades humanas, além de crítica ferina, mas bem-humorada ao regime soviético. O romance empresta recursos da linguagem teatral, musical e mesmo da linguagem cinematográfica, com cortes e saltos temporais e espaciais que imprimem à narrativa um ritmo vertiginoso, divertido e sempre surpreendente. Tudo isso captado com maestria pela tradução de Irineu Franco Perpétuo, feita a partir da mais recente edição crítica russa. Gente, eu adoro o Irineu, excelente tradutor, eu gosto muito da editora 34, e tudo que você pega da 34 é difícil você errar, tá? Eu já li várias e várias obras da editora, né? Ela foca nos grandes clássicos russos, e as traduções são sempre muito boas. Mais do que as traduções, eu prezo muito pelas notas de rodapé, que são sempre informativas, e a gente vê que mesmo aqui num certo surrealismo, né? O diabo chegando aí em Moscou com seu séquito, né? Parece até uma coisa meio debochada. Sem dúvida que existe aí uma grande crítica social. Eu sempre falo isso, mas não custa repetir que o autor, por mais que ele vai escrever uma ficção surreal, fantasia, ele sempre vai trazer elementos autobiográficos, e especialmente do contexto sociopolítico no qual ele se insere, né? Então eu acho que é mais legal você aprender história dessa maneira, de uma maneira divertida, né? Intuitiva e, por que não, fantástica. E essa é a primeira leitura já em janeiro. Nós vamos ler este clássico em um mês, mas de novo, tá, pessoal, tá tudo muito bem dimensionado. E se você quiser participar ou saber mais informações, é só você clicar nos links aqui na descrição de como participar. Pessoal, em seguida nós temos Philip Roth. Para quem não sabe, eu também sou judeu, né? O Philip Roth é um escritor judaico. Eu tenho muita curiosidade em conhecê-lo, e aqui nós temos Pastoral Americana, uma das suas obras-primas. Ele infelizmente não ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, mas ele ganhou diversos prêmios. Ele é aquela espécie de rei sem coroa, né? No estilo impetuoso e desbocado de Philip Roth, Pastoral Americana narra os esforços de Seymour Lvov para manter de pé um paraíso feito de engano. Filho de imigrantes judeus que deram duro para subir na vida, Seymour tenta em vão comunicar um legado moral para a terceira geração da família Lvov. Esmagado entre duas épocas que não se entendem e que desejam destruir-se mutuamente, Seymour se apega até o fim a crenças que se mostram cada vez mais irreais. A força de sua obstinação em defesa de uma causa perdida lhe confere um caráter ao mesmo tempo heróico e louco. Para contar a história, Philip Roth ressuscita seu famoso alter ego, o romancista Nathan Zuckerman, herói e narrador do romance Complexo de Portnoy. Na voz de Zuckerman, Seymour Lvov assume uma dimensão patética de um Adão obediente que um dia, sem entender porquê, se vê expulso do paraíso. Acredito eu que o Roth ele vai tratar da imigração maciça dos judeus no período pré-Segunda Guerra para Nova York, que de fato houve uma grande imigração de judeus, uma emigração, né, da Europa em face das perseguições, e o que ocorre é que os judeus na Europa, via de regra, apesar de que o iluminismo já tinha chegado lá, muitos ainda eram bastante religiosos, ou pelo menos vinham de famílias bastante ortodoxas, e ao se mudarem eles vão se assimilando. Esse é um drama constante nas obras judaicas dos escritores clássicos, né? Que é o se manter apegado às tradições contra as pressões de se assimilar na sociedade maior. Isso sempre gera dramas interessantes, né? Casamentos mistos e tudo mais, que são proscritos pela religião judaica, mas ocorreram maciçamente nesta época e ocorrem ainda hoje, devido a esse estado de exílio dos judeus na diáspora, né? Eles acabaram saindo dos seus países de origem e adotando os costumes locais. Tenho muita curiosidade de conhecer o Roth. Eu gosto muito do Isaac Bashevis Singer, mas tem poucas coisas traduzidas dele pro português, e por isso que eu não tô inserindo ele no clube, mas quem sabe um dia. Que o Singer ele vai tratar justamente desse conflito que eu acabei de mencionar. Temos aqui Ressurreição de Lev Tolstói. Aliás, antes de entrar aqui no Tolstói, essas duas obras serão lidas em 45 dias cada um. De novo, pensando nas metas, tá? Essas são obras um pouquinho maiores, tem um pouco mais de 400 páginas, então nós vamos ter 45 dias. De novo, olha só, vamos dizer que tenha 450 páginas em 45 dias, dá 10 páginas por dia. Eu tentei manter ao máximo esse ritmo, porque é um ritmo que você consegue manter 10 a 15 minutos todos os dias, e se você perder um dia, no dia seguinte você lê 5 minutos a mais, depois 5 minutos a mais no outro dia, você rapidamente consegue repor as metas, tá, pessoal? Tudo, de novo, cuidadosamente pensado em todo mundo que estuda, trabalha, tem filhos
e não sei o que mais, né? Pra todo mundo poder acompanhar. Então, essa aqui vai ser lida em fevereiro até metade de março. E essa aqui da metade de março até o final de abril. E eu gosto muito do Tolstói, porque ele vai tratar muito de conflitos conjugais. Tolstói parece que, em contraponto ao Dostoiévski, ele prefere se imiscuir mais nas relações humanas, digamos assim, amorosas, né? O Tolstói vai ser um grande analista de relacionamentos. E aqui não poderia ser diferente. Dizem que esse aqui é um dos melhores romances dele. No tribunal para compor o júri que vai definir o futuro de Maslova, prostituta acusada de roubar e envenenar um cliente, o príncipe Nekhlyudov reconhece os olhos da serva por quem no passado se apaixonou. Depois de seduzi-la e abandoná-la, ele agora se vê às voltas com a difícil decisão de incriminá-la ou salvá-la da sentença. Lançado em 1899, Ressurreição foi o último romance publicado por Lev Tolstói, que morreria 11 anos depois. Ao abordar a tensão social, os meandros da justiça e a situação carcerária, o autor cria uma trama fascinante que tem como pano de fundo a Rússia às vésperas da Revolução. Para Natalia Ginzburg, que assina o prefácio desta edição, os romances de Tolstói, descoberta e compreensão se desenvolvem e crescem quase sob nossos olhos, num ritmo de festa solene, e cada romance, cada destino de cada personagem se encerra numa festiva e solene celebração da realidade. Interessante, né, pessoal? E a tradução é do Rubens Figueiredo, outro tradutor que eu gosto bastante. Temos uma bonita edição capa dura aqui da Companhia das Letras, e essas aqui são as edições recomendadas, tá? Você não é obrigado a comprar elas. Fala, pô, Marcelo, achei uma usada aqui, uma outra edição mais barata. Fique à vontade, tá? E geralmente também nos planners a gente coloca os capítulos para você poder melhor acompanhar. Em maio, leremos Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E Machado de Assis dispensa apresentações, um dos grandes, se não o maior, escritor brasileiro. Sempre um prazer lê-lo. Eu já li essa obra, mas há muito tempo atrás, tá, pessoal? Então é como se eu não tivesse lido. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um marco definitivo da literatura brasileira. Ao fazer um corte radical em relação à sua obra anterior e a tudo que era produzido no país, Machado de Assis surpreendeu os leitores e a crítica de seu tempo com as lembranças fragmentadas de um improvável narrador defunto que, depois de morto, decide celebrar o grande fracasso que foi a sua vida. Eu adoro o estilo irônico de Machado de Assis e como ele gosta de conversar com o leitor. Eu acho que isso torna a prosa dele muito prazerosa. Publicado em 1881, primeiro como folhetim, o livro dá início à fase madura do autor, subvertendo as convenções da época com uma prosa que incorpora de maneira genial os mais diversos estilos. Machado mescla erudição, delírios e sonhos, fina ironia e piscadelas bem-humoradas ao leitor, neste que é possivelmente o nosso romance mais importante e conhecido. O estilo folhetinesco, né, ele era bastante popular na Europa e por que não também no Brasil, final do século XIX, porque ele sempre gera aquela expectativa, né, e tal qual uma novela, onde geralmente o episódio se encerra com alguma cena ali que você fala, puxa, eu preciso saber o que acontece agora, né? O folhetim é isso, né? É um estilo fragmentário, né? A obra vai sendo lançada, digamos, semanalmente, né? Trechos aí da obra. Isso gera aquela expectativa. Era uma tática, digamos, aí de marketing muito comum e que despertava muito interesse nas pessoas. E geralmente pedia, digamos, enredos bastante movimentados, com várias reviravoltas para manter o leitor preso. Marcelo, que isso? Como é que eu vou ler isso? Calma, pessoal. Aqui temos os Buddenbrook, do famosíssimo Thomas Mann, que também dispensa apresentações. Nós vamos lê-lo em 60 dias. Então, de novo, olha só, pessoal, essa obra aqui tem 600 e tantas páginas. Dividido por 60 dias dá 12 páginas dia, tem, vamos dizer, 700 páginas. 12 páginas dia dá 720 páginas. Então, tudo pensadinho para você conseguir acompanhar as metas do clube, tá? É que, assim, o volume parece muito grande e mas é isso, pessoal, uma coisa que eu sempre falo aqui, você lê, mesmo que um pouquinho, mas todos os dias você acaba lendo muito. E na verdade, a grande maioria dos nossos membros do clube tem suas leituras paralelas em relação ao clube, né? Então isso aqui é o mínimo que eles leem e depois eles leem ainda outras obras, porque realmente se programando direitinho, você vai ver que você vai conseguir ler toda a curadoria do clube e também pegar outras leituras paralelas, porque as metas são extremamente palatáveis. Mas falando aqui do nosso queridíssimo Thomas Mann, eu já li A Montanha Mágica, já li os contos do Thomas Mann. Ele é um grande humanista, né? Ele é apaixonado pelo ser humano, ele entende que o ser humano tem esse potencial de ser um ser moral, mas ao mesmo tempo, né, ele se desilude muito, evidentemente ele leva um choque com a Segunda Guerra, porque muitos dos seus escritos são da época, pelo menos remetem à época, né, pré-Segunda Guerra. Acho que é como se ele não quisesse acreditar que tudo aquilo aconteceu, o que pudesse acontecer, né, e sem dúvida um grande expoente do iluminismo, assim, né, alguém que entende que o iluminismo veio para salvar a humanidade das trevas, assim, né, jogar a razão e até mesmo o resgate dos clássicos, né, dos clássicos gregos,
empregos, mas tudo com o propósito de melhorar, aprimorar o ser humano, né? Isso a gente vê, né, através do Sr. Settembrini, né, na Montanha Mágica, a gente vê muito nos contos, ele vai falar muito do renascimento da Alemanha na República de Weimar, a hiperinflação também, ele vai falar da Primeira Guerra, a tragédia que foi e tudo mais. É um escritor que ele tem uma prosa, em primeiro lugar, muito agradável, então você vai simplesmente sentir muito prazer em lê-lo. E aqui os Buddenbrook dizem que é uma das obras mais legais dele. Eu acho que esse é o melhor adjetivo, é uma obra que você não vai em momento algum achá-la enfadonha, né? Assim, A Montanha Mágica é um tomo, é uma obra maravilhosa, mas evidentemente que como uma obra grande assim, ela vai ter seus momentos aí de calmaria, que vai precisar de um pouquinho de perseverança. E aqui esses Buddenbrook, por tudo que eu escutei sobre a obra, é uma obra mais dinâmica, a mais dinâmica do Thomas Mann, então acho que é uma escolha acertada, inclusive nem foi minha essa escolha. Eu coloquei uma enquete no clube e falei, pessoal, vocês querem ler os Buddenbrook? Porque já estavam me pedindo, né? Eu fiz uma votação e foi unânime, assim. Para não dizer que foi unânime, uma pessoa votou contra, talvez porque achou o livro muito grande, mas não, imagino que não teria uma objeção de fato em lê-lo. Então, virtualmente todos quiseram. O primeiro romance de Thomas Mann, publicado em 1901, este livro monumental acompanha a saga dos Buddenbrook, uma família de comerciantes abastada do norte da Alemanha. 4 gerações são retratadas na crônica familiar, inspirada na linhagem do próprio escritor e situada numa cidade com todas as características de Lübeck, a terra natal dos Mann. Com personagens vívidos, diálogos brilhantes e elevada riqueza de detalhes, o autor lança um olhar preciso sobre a vida da burguesia alemã, entre nascimentos e funerais, casamentos e separações, desentendimentos e rivalidades, sucessos e fracassos. Esses acontecimentos sucedem-se ao longo dos anos, mas à medida que os Buddenbrook sucumbem à sedução da modernidade, o declínio moral e financeiro parece estabelecido. O leitor contemporâneo encontra intactos o frescor e o fascínio deste que é considerado um dos principais romances do século XX. Outro tema que é recorrente no Mann é aquele tema que é talvez introduzido pelo Goethe, né? O Mann evidentemente era grande admirador do Goethe, que é a dialética burguesia e classe artística, né? O pai, que é dono de uma madeireira, quer que o filho tenha um emprego de verdade e o filho quer ser poeta, quer ser dramaturgo, né? E o pai não sabe o que fazer com o filho. Me parece, pelo que eu escutei, que aqui é um tema que vai aparecer nos Buddenbrook. Ele aparece nos contos do Thomas Mann com frequência, né? Aquele filho que é uma alma mais refinada, né? Dos prazeres intelectuais, que não tá tão ligada com esse mundo terreno, e o pai que quer que o filho seja contador, que trabalhe numa madeireira, que, né? Empregos que deem dinheiro, né? Então é sempre interessante esse tipo de dilema e é um tema recorrente no Mann. Pessoal, eu tô muito animado pra ler esse aqui, tá? Todos eu tô animado, né? Mas esse aqui é um que eu já queria ler há muito tempo. Bom, pessoal, setembro nós temos aqui Ópera dos Mortos, de Altran Dourado. O único que talvez não seja um clássico ainda, porque o autor faleceu em 2012, se eu não me engano, ele faleceu recentemente, mas a Unesco já selecionou esta obra como uma das obras representativas da literatura da humanidade. Sim, olha só o status que já temos aqui do nosso queridíssimo mineiro Altran Dourado. E na verdade, essa aqui foi uma dica de um grande amigo do canal e colega, o Lucas Carvalho de Freitas. Vou até deixar o link do canal dele, quem quiser conhecer. O Lucas é especializado em literatura brasileira e latina. Ele também leu muito Thomas Mann, por exemplo, e vários outros europeus, mas o grande foco do canal dele é em brasileiros e latinos, e ele recomendou com todas as letras e forças o Altran Dourado. Eu vi esse vídeo dele, um vídeo longo, onde ele vai exaltando essa obra, e eu falei, bom, se eu queria colocar uma obra brasileira, tem que ser essa, até porque ela é mais moderna, pra gente quebrar um pouquinho o ritmo dos clássicos, assim. Mas se bem que eu não duvido que esse aqui venha a se tornar um clássico, né? Mas eu acho que na definição nua e crua da palavra, o clássico é aquele que sobreviveu à passagem do tempo, e é uma obra ainda nova pra gente dizer isso. A gente vai saber isso daqui a 100 anos se ela continuar sendo lida, mas eu, mesmo sem ter lido, colocaria minhas fichas nessa obra, sim. Numa pequena cidade do interior mineiro, Rosalina vive enclausurada num antigo sobrado, construção iniciada por seu avô, o truculento coronel Lucas Procópio, e continuada por seu pai, João Capistrano. Afastada de todos, Rosalina conta apenas com a companhia de Quiquina, uma empregada muda e de relógios parados. Mas a chegada de José Feliciano, ou Juca Passarinho, promete transformar para sempre a rotina cativa da moça, única e solitária, herdeira da família Honório Cota. Selecionada pela Unesco para integrar a coleção de obras representativas da literatura universal, esta obra-prima de um dos mais importantes escritores brasileiros do século XX traz para a literatura a orquestração trágica de uma verdadeira ópera, com prefácio de Itamar Vieira Júnior. Pessoal, edição nova aqui da HarperCollins, e olha só, bem tranquilo de ler em um mês, tá? Essa obra aqui tem o quê? 200 e poucas páginas, vou dividir aí por 30 dias, vai dar menos de 10 páginas por dia, então bastante tranquilo aqui. Pessoal, eu não errei, eu falei que essa obra vai ser em setembro.
setembro, só que eu esqueci de agosto. Olha só, já tô até pulando meses. Em agosto nós vamos ler a Paulina Chiziane Niket, uma história de poligamia. E aqui temos uma escritora, se eu não me engano, moçambicana, e eu queria aumentar aqui a diversidade do clube, mas ao mesmo tempo eu prezo sempre pela qualidade das obras, e eu sei que essa aqui é uma obra que teve uma grande recepção, uma obra também mais contemporânea, e o tema em si me interessou sobremaneira, né? Rami é uma esposa fiel e subserviente. Ela faz o que manda a tradição, mas nem assim consegue ser amada por Tony, com quem é casada há 20 anos. Certo dia, Rami descobre que o marido tem várias amantes e filhos por todo o Moçambique e decide conhecê-las uma a uma. Rami, sua primeira dama, a rainha mãe. O nosso lar é um polígono de 6 pontos. É polígamo, um hexágono amoroso, diz. A partir desse encontro surpreendente, todas terão a vida completamente transformada. De origem humilde, Paulina Chiziane foi a primeira mulher moçambicana a publicar um romance. Apesar de não se considerar romancista, mas uma contadora de histórias, em Niket ela mistura bom humor, consciência social e lirismo para traçar um vigoroso painel da condição feminina e da sociedade de seu país. Então eu gosto muito dessas obras, que justamente elas mostram realidades distintas da nossa, né? A gente vive aqui em sociedades democráticas. Você pode ter suas críticas à democracia, ela poderia ser melhor, mais representativa, mais não sei o que, mas pelo menos é uma democracia, né? Existem países que infelizmente não têm regimes democráticos, ou pelo menos tem aquela aparência de regime democrático, e sem dúvida que eles são permeados por tradições mais machistas, fascistas, totalitários, enfim. E é sempre interessante a gente conhecer situações diferentes da nossa, né? Por isso que eu quis trazer essa obra, ter esse tema da poligamia, da subserviência feminina. Evidentemente que deve ter um caráter feminista essa obra, e muito me interessa esse tipo de obra. Nós vamos ler em agosto, perdão, aqui eu acabei trocando a ordem, e aqui o Altra Dourado em setembro. Em outubro leremos O Crime do Padre Amaro, do grande português Eça de Queiroz, um autor que eu já tô querendo trazer aqui há tempos pro canal. Já li A Cidade de Serras, ele tem uma prosa simplesmente fantástica, é português de Portugal, mas não deve ser tão difícil, tá, pessoal? Hoje em dia nós temos o Google Tradutor, eu acho sempre legal o português de Portugal. Lemos esse ano de 2023 José Saramago, que também é um escritor português, e não tivemos dificuldade alguma, ou evidentemente algumas palavras meio arcaicas como retretes, que são toaletes, né, banheiro, assim, né, a privada, mas é isso, assim, você vai e coloca no Google e ele logo te diz o que é aquela palavra, e eu acho que é muito legal a gente ganhar um pouquinho mais de vocabulário, mesmo que seja mais arcaico. Eu acho isso super divertido. E o Eça de Queiroz é famoso por seu tom irônico, também de crítica social. E aqui temos O Crime do Padre Amaro, que também eu escolhi essa obra porque a gente leu Vermelho e Negro com o nosso clube neste ano de 2023, e foi uma leitura sensacional do Stendhal, né, do francês, mas parece que é uma obra que tem muitos paralelos, as duas aqui, né, elas têm temas similares. Aquele padre que, digamos, ele tem um coração muito grande, ele também gosta de ir atrás de mulheres e moças, ele um pouco quer escancarar a hipocrisia do clero daquela época, como ele talvez se colocava num patamar moral superior, mas ele tinha suas pulsões humanas, e aqui nós temos um padre nessa mesma situação. No domingo seguinte, à missa das 9 horas na Sé, Amaro, ao subir para o altar, entre as devotas que se arredavam, viu de relance Amélia ao pé da mãe, com seu vestido de seda preta de largos folhos. Cerrou um momento os olhos e mal podia sustentar o cálice com as mãos trêmulas. Já podemos entender o teor da obra, né? Evidentemente que tem um tom de crítica. Leitura de outubro, também bastante tranquila, pode parecer um pouquinho maior, mas olha só o tamanho da fonte, não sei se dá pra ver aí, temos uma fonte maior, um espaçamento maior, e mesmo assim nós temos aqui, digamos, umas 300 e tantas páginas, dá um pouquinho mais de 10 páginas por dia, mas uma página não tão grande, fonte maior, espaçamento maior, de novo, super tranquilo, vocês não vão ter dificuldade alguma em cumprir as metas. Quis trazer um pouquinho de teatro aqui pra vocês, então temos Shakespeare, sim, Hamlet, possivelmente a peça mais famosa dele, junto com Lady Macbeth, né? Não sei. Todo mundo ouve falar de Hamlet. A literatura é repleta de referências. Então, por que não conhecer do original e mostrar que Shakespeare não é um bicho de 7 cabeças? É um grande psicanalista, talvez, né? Conhecedor profundo da natureza humana. É esse tipo de obra que me fascina, né? A gente analisar personagens ciumentas, raivosas, vingativas, né? E parece que o Shakespeare tinha essa maestria nisso. Hamlet, ser ou não ser? Eis a questão. Saber se é mais nobre na mente suportar as pedradas e flechas da fortuna atroz, ou tomar armas contra as vagas de aflições, e ao afrontá-las, dar-lhes fim. Um jovem príncipe se reúne com o fantasma do pai, que alega que o próprio irmão, agora casado com sua viúva, o assassinou. O príncipe cria um plano para testar a veracidade de tal acusação, forjando uma brutal loucura para traçar sua vingança. Mas sua aparente insanidade logo começa a causar estragos, tanto em culpados quanto em inocentes. Essa é a sinopse da tragédia de William Shakespeare, mas a trama, criada pelo dramaturgo britânico, vai muito
muito além disso. Hamlet é um dos momentos mais altos da criação artística mundial, um retrato eletrizante e sempre contemporâneo da vida emocional de um Homo sapiens adulto e marco do teatro ocidental, influenciando autores e pensadores tão diversos quanto Machado de Assis e Sigmund Freud. Em nova e fluente introdução de Lawrence Flores Pereira, que também assina uma alentada introdução, esta edição de Hamlet inclui ainda um clássico ensaio do poeta T.S. Eliot sobre o texto shakespeariano. Bonita edição da Penguin, também não é muito grande, totalmente tranquilo de ser lido em novembro. E finalmente, sim, nós temos aqui Rashomon e outros contos. Esse é um clube muito diverso, como vocês podem ver. Eu privilegio trazer autores de diversas nacionalidades e quem acompanha o canal sabe que eu sou aficionado por literatura japonesa e oriental. Inclusive estou lendo um livro da literatura coreana, Pachinko, tô adorando, e também um pouco da literatura japonesa, porque mostra os coreanos no Japão. Então, tudo que é oriental me fascina. Nós temos aqui uma obra curtinha, Rashomon, que a gente vai ler em dezembro, e é bom que ela é curta, porque dezembro é o mês das férias, né? Muita gente viaja entre Natal e Ano Novo, e especialmente aqui nesse caso, a gente antecipa a live em uma semana, mas não se preocupe, é uma leitura bem curtinha, já pensado nisso, as metas continuam as mesmas, até menores, eu diria, então bem tranquilo de acompanhar. E o autor é o Ryonosuke Akutagawa. Para vocês terem uma ideia da importância desse autor no Japão, ainda hoje nós temos o prêmio Akutagawa. O prêmio é batizado em honra a este autor aqui e muito provavelmente em função dessa obra que é a sua obra-prima, que na verdade são vários contos, sendo Rashomon talvez o mais importante deles, né? Este volume traz 10 contos do grande expoente do conto moderno japonês Akutagawa, publicado entre 1915 e 1927. São textos que falam sobre a cultura de Heian, atual Kyoto, Edo, atual Tóquio, até os antigos costumes japoneses, a ética cristã e a loucura. Reúne também 2 contos de caráter autobiográfico do final da vida do autor. E eu li um pouco a respeito e me parece que ele gosta de reunir aquelas pessoas, digamos, em situações mais vulneráveis, né? Mulheres da vida, personagens que sofrem de transtornos do alcoolismo, né? Então ele vai reunindo todo tipo de pessoa em situação mais vulnerável. Ele gosta de flertar com a loucura e tamanha é sua importância que temos hoje em dia o que se chama efeito Rashomon. Eu fui pesquisar sobre isso, que é quando testemunhas diferentes presenciando o mesmo evento dão relatos contraditórios. Olha que interessante, né? Ele vai falar talvez da subjetividade das nossas percepções. É uma leitura que eu tô animadíssimo, eu tô triste que vai ser apenas em dezembro, mas eu acabei pensando melhor e coloquei ela para dezembro. Ela inicialmente estava programada para maio, mas eu olhei aqui as obras e pensei, né, na questão das férias de dezembro, e essa aqui é a obra mais curta e talvez até mais leve, porque em formato de contos fica mais fácil de todo mundo acompanhar. Então você pode ver aqui que a gente pensa cuidadosamente nas metas para que todos consigam chegar até o fim, todo mundo junto. Então olha, não perca tempo, 6 de dezembro tá logo aí e as vagas vão se encerrar e depois eu não sei quando vai ser a próxima abertura. Então pessoal, se inscrevam, assinem o plano, temos preços muito acessíveis, é só você dar uma olhadinha aqui nos links da descrição, você vai ter o seu grupo de mensagens exclusivo, live mensal, sorteio, planner, dicas, e no plano premium você vai ter a reunião virtual que é muito legal, parece que a gente consegue chegar num novo nível de compreensão das obras a cada reunião virtual, além do que nós temos uma turma muito legal, todo mundo é super gente boa, e também no plano premium você vai ter um grupo de mensagens exclusivo do plano premium, além do grupo geral, é claro, um sorteio exclusivo entre os membros do plano premium e a possibilidade de você participar da curadoria, e nós poderemos conversar mais de perto pela reunião virtual, tá bom pessoal? Dia 6 se encerram as vagas, então garanta sua vaga já que essas condições são por tempo limitado e as vagas inclusive são limitadas, se elas se esgotarem antes eu vou ter que fechar as inscrições. Então desde já eu agradeço sua atenção e nos vemos numa próxima, um grande abraço.